Não é sorte não, né? A maldição do cabelo, hein, tio? É o cabelo. Tá dando azar. Os holoturóides, né, que são os pepinos do mar, apresentam estruturas ao redor da boca chamadas pés ou tentáculos. Pés bucais, né, ou tentáculos. Essas estruturas são pés ambulacrários especializados que auxiliam também na captura aí de alimento, né? Então, ao redor da boca, né, vai ter esses pés bucais ou, né, tentáculos, como se fossem tentáculos, que vai ajudar ali dentro da água, né, buscar e capturar alimento. Então, esses dois indivíduos têm estruturas, né, que ficam aí ao redor da boca, e cada um, né, vai ter essa estrutura específica, não vai ter nos outros indivíduos. Específico dessa classe aí. Nesse caso aí, né, os pepinos do mar. O principal sistema dos equinodermos é o hidrovascular, né? O sistema hidrovascular lembra o que vocês? Pelo nome assim, hidrovascular. Alguma coisa de água, eu acho. Né? Hidro tem a ver com água. E vascular tem a ver com o quê? Coração, respiração. Coração. No nosso caso, né, que a gente fala do sistema cardiovascular, né? O cardio é o coração, vascular ele tem a ver com os vasos sanguíneos. No nosso caso, cardiovascular, o coração bombeia sangue que vai circular dentro dos vasos sanguíneos. No caso desse sistema, né, hidrovascular, são canais, né, são vasos, são canais por onde circula a água. Né? Hidro, água, vascular, vasos. Né? São vasos que circulam a água. Né? A Carol lembrou aí algo de coração, né? Porque, no nosso caso, tem o sistema cardiovascular, né? Que o coração bombeia sangue para os vasos. Né? Não bateu tão longe não, Carol. A água que entra pelo madrepórito ajuda na regulação da pressão interior do corpo. Esse sistema é importante na alimentação, respiração, locomoção e reprodução dos equinodermos. Ou seja, é um sistema madrepórito, né, que por onde entra a água e vai circular. Tem certeza? Ih, não tô entendendo nada. Aí, gente. Fluidos. Eu tive o microfone aí que tá comentando. Aí. Esse, olha só, Ana, pelo madrepórito, né, ele falou, e o madrepórito ajuda na alimentação e tal, na água, como Cacete, hein? Pelo madrepórito, a água entra pelo madrepórito, você pode olhar na figura da página anterior lá, né, onde está numerado as estruturas. A água entra ali pelo madrepórito e ela vai circular por esses canais, né, hidrovascular. A água entra, circula, ela vai servir para regular a pressão interna do corpo, servir como regulação, e a gente, né, vê aí também que a água entrando, ela vai entrar com alimentação, vai entrar levando alimento, então vai participar do processo de alimentação,
Na respiração, porque a água entra levando também gases respiratórios, né? Então, esse sistema também participa da respiração. Locomoção, porque ao entrar e sair essa água do corpo, né, a gente vai ver aí, em relação ao sistema ambulacrário, né, que essa água que entra no corpo também vai participar no processo de movimentação, né, de locomoção do corpo desse animal, através do sistema ambulacrário, e na reprodução dos equinodermos, né, que esses indivíduos eles têm a reprodução externa, tá? Eles não têm um órgão copulador, então eles lançam os gametas na água, o gameta se encontra na água e fazem a fecundação externa, tá? É uma fecundação que acontece fora do corpo do indivíduo, tá bom? Então, esse sistema aí de hidrovascular, né, que a entrada de água pelo madrepórito, esse sistema todo aí, ele participa de várias funções, né, no corpo desses indivíduos. Aí, né, ele continua falando aí que a água entra pelo madrepórito, também utilizada, né, para manter espécies como estrela do mar fixas ao substrato, por causa desses chamados pés ambulacrários, né? Logo abaixo aí tem aí, ó, isso é possível porque a água exerce pressão em determinadas estruturas como pés ambulacrários. Esses pés ambulacrários aí, eles sofrem pressão pela presença da água no interior do corpo, tá? E essa pressão aí vai manter esses indivíduos, né, fixos a um substrato, né, a movimentação desses pés ambulacrários. Também auxilia na captura de alimento, enfim, ele fala aí. Sistema digestório completo, né, como a gente já falou lá, a água entra, né, levando partículas alimentares, a água sai do corpo e essas partículas alimentares, né, são absorvidas, e aí o sistema digestório completo, partículas alimentares são digeridas, passa pelo sistema digestório e vai sair pelo ânus, que nós vimos, né, lá na figura, que fica próximo aí a esse eixo central do corpo dos equinodermos. Respiração frequentemente auxiliada pelos pés ambulacrários ou por brânquias ou árvores respiratórias. Então, olha só, respiração desses indivíduos. Né, a gente viu aí, os pés ambulacrários participam da respiração. A gente viu a presença de brânquias, né? Ele fala aí nesse último parágrafo antes do quadro verde, né, por brânquias e árvores respiratórias, ou seja, são estruturas, né, que tem no corpo desse indivíduo que todas vão participar da respiração, ou seja, da captação de gases respiratórios, né? Todas essas estruturas podem participar captando esses gases respiratórios, né, para manter, né, o corpo desse indivíduo aí oxigenado. A percepção sensorial depende de células sensitivas, né, localizadas na superfície do corpo. Essa questão sensorial, sentir, né, a presença de predador, né, ou de presa, né, de alimento, enfim, são estruturas sensoriais na superfície do corpo, né, que vai ser perceptiva para determinadas coisas no ambiente, né, o risco, luminosidade, tudo isso é sensorial no corpo desse indivíduo. Na 281, ele fala aí que eles têm sexos separados, né?
e vai falar lá da reprodução, a reprodução do corpo desses indivíduos, né? Que é na água, né? Igual eu falei para vocês, tem macho, tem fêmea, lançam o espermatozoide e óvulo na água, né? Na água acontece o encontro dos gametas, que vai ocorrer a fecundação, né? E reprodução desses indivíduos dentro da água. Quem que é esse Uchila que entrou aí? JP, João Pedro? É o João Pedro. João Pedro. É o Bastos. O Xirra. O Xirra. O Tirra. Hã? É o Tirra que fala. O Tirra? É. Maneiro, não entendi nada não, mas tá bom. Ele vê anime. E abaixo aí, né, ele fala da reprodução, ele fala dessa questão da regeneração, né? Eles mostram uma estrela, né, cortando o braço da estrela e aí ela se regenerando. Você vê que esse bracinho que foi retirado, né, ele cresceu e formou uma nova estrela. Assim como na estrela que perdeu o braço, ela também vai regenerar e crescer um novo braço no local. E aí você tem aí, posteriormente, 2 novas estrelas por um simples corte, né? Uma perda de pedaço. Você já acaba tendo, né, essa possibilidade, né, não deixa de ser um processo de reprodução, né? É um processo meio que de clonagem, mas é um processo de reprodução, né? Então, esses indivíduos, quando sofrem acidentes, né, dentro d'água, eles acabam também reproduzindo, multiplicando, né? Não é o processo de reprodução propriamente dito, igual a gente falou lá, de lançar espermatozoide, óvulo direitinho, mas é um processo de multiplicação, né, quando você tem um acidente desse aí e arranca pedaço de um indivíduo desse. Tá? Esse quadro abaixo aí fala dos equinodermos e a medicina, né, o interesse médico, né, em cima desses equinodermos, tratamentos médicos, né, certas substâncias, né, no corpo de pepino, por exemplo, pode ser utilizado para combater trombose, né? Trombose é problema de circulação que nós temos, né, na perna e tal. É um processo de circulação, pode ser tratado com substâncias retiradas dos pepinos do mar, obstruir vasos sanguíneos e tal, né? Alguns ouriços também produzem substância que impede a coagulação, né? Tirando dos ouriços essa substância e pode ser utilizado como anticoagulante, né? A gente tem muitos anticoagulantes que a gente utiliza, né? Tem pessoas que têm problema, que precisam tomar anticoagulante para o sangue ficar mais ralo e tudo mais, ou seja, essas são algumas curiosidades, né, dos equinodermos e importância médica, né? Interesse desses indivíduos. Oi. Se você colocar a estrela, tipo assim, exposta ao sol, ela pode morrer? Ah, pode não, ela vai morrer. Se você pegar uma estrela, retirá-la da água e deixar ela exposta ao sol a determinada temperatura, ela vai desidratar, né? E vai morrer, né? É tipo um peixe? Só que diferente. Aqui, quem está querendo ver vocês, ó. Olha. Ah, que monte de menina bonita, ó. Ah, que monte de menina bonita. Dá tchau pra eles. Oi. Dá tchau pra eles, dá. Hã? Ai, ele é muito fofinho. Vai dar tchau, não? Com vergonha. Olha lá as meninas te olhando, ó. Assanhado. Olha lá. Acordou tarde hoje. Olha lá. Tio, fala com ele pra ele não fazer um cabelo igual o seu, não. Ele tem que fazer outro corte.
O dele está crescendo ainda. Né? Ele fica querendo vir aqui em cima de mim. É muito fofinho. Vai lá na mamãe, vai. Vai lá na mamãe. Jerônimo, Ah, Jerônimo, oi, pode falar. Pode falar. eu vou sair porque me ligaram aí, ficou muito baixo. Eu vou sair, você me aceita de novo? Aham, tá bom. Vai lá na mamãe, vai. A gente tava falando de que mesmo, Carol? Das estrelas, se colocar no Ah, é. sol. Aí o que que acontece? É igual a água viva, por exemplo. Se você tirar da água, eles desidratam, né? A água viva forma uma película igual uma sacola, igual um plástico, porque a matéria viva mesmo dela é 2% só do corpo dela que é matéria viva, 98% é água. Então ela desidrata e fica só uma película, igual uma sacola plástica. E a estrela, o pessoal que pega, por exemplo, né, estrela do mar para fazer artesanato, né, o pessoal pega a estrela e ela desidrata, né, e eles vendem a estrela do mar, bonitão, tem umas estrelas grandes, o pessoal vende aí como artesanato, o pessoal coloca para enfeitar a casa, principalmente casa de praia, né? Então, o que que acontece? Ela leva dias, ela leva bastante dias perdendo água. Você pegar uma estrela do mar e levar lá para casa e colocar lá no seu quintal, em algum lugar que fica exposto ao ambiente, você vai ver que ela vai ficar dias e dias soltando água, até ela secar totalmente. Aí, quando ela seca de tudo, né, você bate nela assim, ela parece que está só uma casca, parece que você abriu ela, tirou tudo de dentro, né, e solidificou ela, e ela fica aquela estrutura enrijecida, dura, né, parecendo que é só uma casca. Mas, na E se eu verdade, o que o cara pega, põe no sol para ela desidratar, ela perde a água e o restante do corpo dela está todo ali. E se for acelerar o processo, colocando ela no forno? Aí você teria que fazer e contar para a gente depois. Porque, na verdade, né, se você não colocar em temperatura muito alta, você levando ao aquecimento, né, ao aquecimento, ela automaticamente ela vai ter a tendência de desidratar mais rápido. Né? Eu não sei se você pode acabar com a temperatura prejudicando o tecido dela, né, acabar queimando, né, alguma coisa do tipo assim. Mas ela exposta ao sol vai demorar alguns dias, né? Mas e dá mau cheiro também, tá? Você pegar uma estrela viva, colocar ela no sol, levar para sua casa lá e tal, ela vai ficar lá desidratando, mas ela dá mau cheiro, ela dá uma captura, né? Mas se você pegar lá já, não sei, esses caras que pegam essas estrelas do mar grande, né? Eu nunca vi uma estrela do mar grande saindo assim da água, do mar, você pegar lá na areia. Mas, ou morta, né? O mar jogar para fora, eu não sei como que os caras pegam, mas tem locais que dá uma maior quantidade desses bichos que os caras pegam. Mas tem que desidratar ela até ela secar totalmente. Ana, quer falar Tio, alguma coisa? Fala. se eu pegar um balde de água salgada e pôr a água viva, a estrela do mar, ela vai morrer? A princípio, não. Logo assim, de cara, não. Mas ela vai acabar morrendo por quê? Dentro do mar, né, tem o que a gente chama de corrente marinha. Então, a água ela está em constante movimento. Então, a água que passa no entorno do corpo de um ser vivo, ele pega aquela água, igual a gente falou aí, né, do
sistema hidrovascular, a água entra, ela retira o alimento, né, e essa água sai novamente do corpo dela. E, posteriormente, a outra água que circula ali perto, né, a água ao redor do corpo dela vai se renovando constantemente. Então, se você coloca ela dentro de um balde, ela não vai ter essa renovação de água, automaticamente não vai ter a possibilidade de captura de alimento, né? Então, ela vai acabar morrendo por falta de oxigenação, ela vai morrer por falta de alimento, né? Então, é uma série de fatores que vai levar ela à morte, né? Então, agora, tem gente, por exemplo, que tem aquários marinhos, né? Aquário de água salgada, e eles têm esse tipo de ser vivo dentro de aquário. Aí é diferente, porque eles têm um processo de oxigenação, eles têm um processo de movimentação da água, eles, né, suprem com alimento. Então, automaticamente, dentro de um aquário, né, tudo que eles precisam está sendo fornecido ali, coisa que dentro de um balde você não vai ter. E aquários marinhos normalmente são grandes também, né? E é bem trabalhoso. E de que eles se alimentam? De partículas que ficam soltas na água, de micropartículas. Restos de seres vivos, né? São partículas livres na água que ele vem, entra nesse sistema hidrovascular e eles filtram, né? Passa por um processo de filtração no corpo dele e retira essas partículas, né? São partículas soltas na água em suspensão, né? Micro seres, né? Enfim. Show, Ian. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Carolina Faria, mas não faz. Tem. Unicórnio. Jennifer. O nome dela é Jennifer. Ninguém mais não? Show de bola então isso aí? Aí, olha só. Indo lá no módulo 3, né, a gente vai ver que a gente salta para os animais vertebrados. A gente vai, então, começar a ver os vertebrados. Seres com vértebras. Até então, a gente estava falando de seres invertebrados, né? A gente até agora não falou de seres que possuem vértebra, coluna vertebral. E aí, no capítulo 5, né, tem aí uma fotinha aí de um fóssil, né, supostamente aí de dinossauro e tal. E, né, a gente entra, né, como dizem aí, né, virou moda, né, em outro patamar. A gente agora vai começar a falar, né, de seres, né, diferentes, de seres mais evoluídos, principalmente em tamanho, né, que são seres portadores de vértebra, de coluna vertebral. Então, né, a gente tem aí características gerais dos vertebrados. A gente vê aí um desenhozinho, né, de um minuzinho, uma minazinha, né, o rapazinho com as costas encurvadas, né, e a menina com a mão aí nas costas dele, né. Ao fazer a atividade assim, você percebe uma característica dos animais vertebrados, que é a coluna vertebral. A presença da coluna vertebral é um eixo principal, né, formado de estrutura óssea, né, que vai dar sustentação, né, ao corpo dos seres, né, de um esqueleto interno, endoesqueleto, é claro,
né? E esse eixo principal de onde partem membros, crânio, né? E tudo mais. Os vertebrados constituem um grupo de animais que apresenta grande diversidade de espécies, que variam de tamanho. Oi? Alguém falou? É o Alberone com ruídos. Variam de tamanho, massa corpórea, hábitos, reprodução e habitats, por exemplo, né? São várias características aí que vai ser assim, variável, né? A gente fala de seres vertebrados bem pequenos até seres vertebrados, né, de grande porte. Igual a gente viu na figura aí, né, os supostos dinossauros, né? Tem aquele filme A Era do Gelo, né, que fala aí de mamutes, né, de grandes dinossauros, que são seres que viveram há tempos atrás, né? A gente não, nenhum de nós que estamos vivos hoje viu algum desse ser vivo, né? Ao mesmo tempo tem fósseis, né? Restos fossilizados, né, de dinossauros e tudo mais. Tem gente que não acredita que esses fósseis sejam verdadeiros, tá? E que realmente esses seres existiram, né? A ciência, né, mostra que seja verdade, né? Então tem gente que não consegue acreditar que viveram, né, dinossauros, né, seres muito grandes, né? E tem gente que acredita facilmente, né? Então tem essa variação aí. Mas é claro que mesmo os seres de hoje, a gente tem uma variação muito grande, né? Igual os elefantes, por exemplo, né? Que são seres muito grandes, né? E vivem até hoje, né? Em contraste com seres bem pequenos que são também vertebrados. Fala, Carol. O que é massa corpórea? Massa corpórea é a massa do corpo. Massa corpórea é o mesmo que massa corporal, né? Então, qual é a minha massa corporal? A minha massa corporal hoje, no meio dessa pandemia aí, aumentou um pouco, né? Estou chegando aí próximo dos 90 quilos, né? Então, a minha massa corporal é em torno de 89 a 90 quilos, né? Então, cada um de vocês aí, né, poderia falar aí da massa corporal que possivelmente também aumentou no meio dessa pandemia, né? Assim como o cabelo cresceu, a gordura também aumentou, né? Então, massa corpórea, massa corporal, né, é a matéria que compõe o nosso corpo, que é o que a gente chama popularmente de peso, né? Fala, Jennifer. Eu também engordei muito nessa quarentena. Hã? Eu tô falando que eu também engordei muito nessa quarentena. Tá bem engordando na quarentena? O rosto da gente fica maior, né? A gente fica preso dentro de casa só comendo, aí complica mesmo. Entendeu, Carol? Respondido? Então tá. Dependendo da maneira como os animais vertebrados regulam a temperatura do corpo, eles podem ser ectotérmicos ou endotérmicos, né? Vocês encontraram isso aí? Endotérmico que estão acompanhando aí? Acompanharam? Então, olha só. Ectotérmico. Ecto quer dizer fora. Endo quer dizer dentro. Então, olha só. Em questão de regulação de temperatura, regulação corporal de temperatura. Ectotérmico. A temperatura do corpo desses indivíduos, a temperatura corporal, vai variar de acordo com a temperatura daqui de fora.
do ambiente. Endotérmico. A gente vai ter um controle de temperatura interno que vai manter a temperatura corporal constante. Vamos lá. Nós, por exemplo, nós somos seres endotérmicos. Ou esse endotérmico também é chamado de homeotérmico. Tá? Nós, se você for colocar um termômetro para poder medir a temperatura do seu corpo, você espera encontrar em torno de 36,5 a 37 graus de temperatura corporal. Tá? Em média. Por quê? Porque o nosso corpo produz esse controle de temperatura. A gente gera calor interno. Tá? Nós produzimos esse calor interno para manter em torno de 37 graus. Tem ser que não consegue produzir, é igual aos lagartos, né? Dragão de Komodo. Ele tem a variação da temperatura do corpo de acordo com o ambiente. Se o ambiente estiver frio, o corpo deles esfriam. Se o corpo esquentar, o corpo deles esquentam também. Tá? Esses são os ectotérmicos. O corpo, a temperatura corporal vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Tá? Os endotérmicos ou homeotérmicos, o corpo não vai variar, a temperatura corporal não varia de acordo